Pois bem, para que possamos introduzir o estudo do Novo Testamento em busca dos fundamentos bíblicos do sacerdócio de Cristo, devemos analisar rapidamente o vocabulário empregado pelos diversos hagiógrafos. Os hagiógrafos aqui são, digamos, os autores humanos do Novo Testamento. Então a gente conta aqui com a ajuda de algumas tabelas que a gente pode encontrar também, só um momentinho, nesse livro aqui, que na última aula eu não mostrei para vocês. Livro do Albert Vanois, Sacerdotes Antigos e Sacerdote Novo, segundo o Novo Testamento. Pois o Albert Vanois, esse autor belga, grande, talvez o maior conhecedor no contexto da teologia bíblica contemporânea da Carta aos Hebreus, ele propõe nessa obra algumas tabelas que nos ajudam a analisar um pouco o uso de alguns termos sacerdotais no Novo Testamento. Por exemplo, da primeira tabela, nós escolhemos que, de um modo geral, o termo sacerdote aparece bastante no Novo Testamento, aparece 31 vezes. Aparece em Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e bastante na Carta aos Hebreus, 14 vezes, 3 vezes no Apocalipse. No total, 31 vezes aparece. Agora, se a gente comparar com o Antigo Testamento, com a tradução grega do Antigo Testamento, ou seja, com a versão da 70, Septuaginta, nós vamos ver que a palavra sacerdote aparece 800 vezes no Antigo Testamento. Então, no Novo Testamento, só 31 vezes. No Novo Testamento, no Antigo, 800. O termo sumo sacerdote, ele aparece bastante no Novo Testamento. 25 vezes em Mateus, 22 vezes em Marcos, 15 em Lucas, 21 em João, 22 nos Atos dos Apóstolos, 17 na Carta aos Hebreus. No total aparece 122 vezes, bem mais do que o termo sacerdote. Se nós pegarmos a tradução da 70, vamos ver que o termo sumo sacerdote aparece apenas 40 vezes. E poderíamos analisar outras palavras próximas, como arqueráticos, ou seja, a ideia de pontifical, ou o verbo exercer o sacerdócio, hierateuen. Mas não é, vamos dizer, o objetivo agora da nossa aula. Queremos mirar um pouco mais nesse termo sacerdote, sumo sacerdote. Ou seja, o que a gente pode dizer, a partir dessa primeira tabela, é que aparece bastante no Novo Testamento o termo sacerdote, 31 vezes, e bastante mesmo, né, muito mais, o termo sumo sacerdote. Muitas vezes o termo sumo sacerdote aparece até no plural no Novo Testamento, que seria uma contradição pensando no Antigo, mas que, tendo dito o que dissemos nessa mesma aula, você já entendeu que, como o título era vendido na época dos romanos, era possível, como por exemplo no ano em que Jesus morreu, que houvesse um grupo de sumos sacerdotes, porque cada um deles exerceu o sumo sacerdócio num ano. Tem o sumo sacerdote do ano passado, o sumo sacerdote do ano retrasado, e o sumo sacerdote que está, digamos, em ato, né? Ou seja, que está realmente encarregado dessa função. Se nós tomarmos agora essas palavras, sacerdote, sumo sacerdote, aplicadas a Cristo e aos cristãos,
E aí a gente vai ver uma grande diferença. Enquanto a palavra sacerdote, de um modo geral, aparece no Novo Testamento 31 vezes, sumo sacerdote 122, se nós tomarmos essas palavras agora, pensando só em Jesus, aplicadas a Jesus ou aos seus discípulos, apóstolos, nós vamos ver que o número se reduz drasticamente. Nos evangelhos nós não encontramos essas palavras aplicadas a Cristo e aos apóstolos, nem nos Atos dos Apóstolos, nem em São Paulo explicitamente. Agora, nós encontramos bastante na carta aos Hebreus, aplicadas de modo especial a Cristo. 7 vezes a palavra sacerdote, em grego hiereus, a palavra é aplicada a Cristo, e 10 vezes a palavra sumo sacerdote. Aparece também um termo que seria o sacerdócio, uma vez aplicada a Cristo. Na primeira carta de São Pedro aparece 2 vezes o termo sacerdócio numa forma particular, que é hieráteuma. Hieráteuma é uma forma bem particular, a gente vai falar um pouquinho mais dela no 3º capítulo do nosso curso. E no Apocalipse aparece 3 vezes também o termo sacerdote. Então, no total, o termo sacerdote no Novo Testamento aplicado a Cristo, aos seus discípulos, aparece só 10 vezes. E o termo sumo sacerdote também só 10 vezes. O termo sacerdócio uma vez. O termo hieráteuma, sacerdócio, nessa forma um pouco coletiva, 2 vezes. Realizar uma ação sagrada de tipo sacerdotal aparece uma vez nos escritos paulinos. Então, se reduz bastante. Esse quadro nos mostra que nos evangelhos e nos atos não é usado um vocabulário explicitamente sacerdotal para se falar de Cristo e de seus discípulos. Por outro lado, alguns escritos do Novo Testamento fazem uma junção entre a fé cristã e o tema do sacerdócio, e a tabela nos ajuda a identificá-los. A primeira carta de São Pedro, o Apocalipse, a carta aos Hebreus, 3 escritos. Primeira carta de São Pedro, Apocalipse e a carta aos Hebreus. Em um 4º escrito, trata-se do escrito paulino da carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 16, nós encontramos essa menção a uma realização de uma ação sagrada de tipo sacerdotal, que é discutida a nível de exegese. Pessoalmente, eu vejo nesse texto uma ação sagrada de tipo sacerdotal. Albert Vanois e outros também, mas há uma importante presença de exegetas protestantes que tenta negar isso. Aí a gente entra num próximo ponto, Jesus e os sacerdotes de seu tempo. Mas antes, vamos explicar brevemente essa questão do Novo Testamento. Uma coisa muito importante, nós temos que lembrar que o Templo de Jerusalém foi destruído no ano 70, até o ano 70 depois de Cristo. O templo existe e funciona, o sacerdócio do Antigo Testamento está funcionando, o sacerdócio coânico, né, levítico, está funcionando. Mas, a partir do ano 70, com a destruição, cessam as atividades sacerdotais. Há um desejo de retomá-las, há um desejo judaico de expulsar os romanos, de retomar o domínio da cidade de Jerusalém e o culto no templo.
Mas no início do século II, as revoltas judaicas da primeira metade do século II fracassam mais uma vez. E essa esperança, de certa forma, mingua, se desfaz, ao menos temporariamente. Então, o cristianismo, nesses primeiros anos, do ano 70 até essa primeira revolta, essas revoltas judaicas da primeira metade do século II, que tentam reconquistar Jerusalém em vista do templo, do culto, do sacerdócio, etc. O cristianismo, ele hesita no usar termos do sacerdócio do Antigo Testamento. Hesita porque ele não quer ser confundido com essa realidade judaica. Entendo que os cristãos se espalhando em torno do Mediterrâneo vão sempre estar quase que lado a lado com os judeus da diáspora, e devem ser capazes, em meio às perseguições que sofrem por parte de judeus e por parte dos romanos, devem ser capazes de dizer a sua identidade própria. Por isso eles hesitam num primeiro momento em adotar essa terminologia sacerdotal que remete ao templo, ao culto do Antigo Testamento, porque eles sabem que eles vivem uma novidade instituída por Cristo. É por isso que esses termos não são tão usados no Novo Testamento. Se você pensar, no Novo Testamento, a primeira carta de São Paulo que nós conhecemos é a mais antiga, é a primeira carta aos Tessalonicenses, é dos anos 50, ou seja, o templo de Jerusalém está funcionando. A primeira carta aos Coríntios se encontra na mesma situação. Boa parte dos escritos paulinos, assim, se encontra nesse período de existência ainda do templo. Os próprios evangelhos, Marcos vai ser escrito ali antes da destruição do templo, Mateus e Lucas logo depois. Ou seja, os cristãos ainda não se sentem à vontade no usar esse tipo de terminologia. E reflexo disso são as tabelas que nós analisamos. Mas vamos pensar um pouquinho em Jesus Cristo e nos sacerdotes do seu tempo. Como foi essa relação?